Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host de hoje, e olha só aonde nós estamos. Nós estamos na Bienal do Livro, simplesmente a maior feira literária da América Latina, e estamos passando essa energia e podendo promover ainda mais os nossos autores. Histórias incríveis, vivências incríveis, um conhecimento que vai agregar muito para a sua vida. Então já pega aí o seu papel e a sua caneta, porque o cara que está aqui hoje é sensacional. Eu vou estar entrevistando um dos autores deste livro, Código das Finanças, Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. E ele aqui mesmo do Rio de Janeiro. Olha só, hoje nós vamos conversar com o nosso querido autor, que tem uma história sensacional, é coautor deste livro, e eu vou apresentar um pouquinho quem é ele para você. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Paulo Fernandes. Ele é advogado, empresário, casado com a Aline, nascido e criado na Vila Kennedy, aqui no Rio de Janeiro. E tem uma história sensacional. Olha só o começo da história dele. Começou sendo abandonado pelos pais com seus 2 meses de idade e um reencontro inesperado aos 16. Olha aí, isso aqui já dá uma novela, só essa fase aqui. E desde os 10 anos de idade trabalhando. E ele vai falar no seu capítulo sobre a mentalidade para crescimento, mentalidade de crescimento para a prosperidade. Você precisa prosperar mais na sua vida? Você precisa mudar a sua mentalidade? Então, vamos embarcar nessa jornada, nesse episódio sensacional, que eu estou também muito curiosa para saber como é que faz para ter uma mentalidade de sucesso. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Amaris. Muito obrigada aí pelo livro, primeiramente, né? Porque poucas pessoas têm um conteúdo e aceitam esse desafio. Então, gratidão por isso e por compartilhar a sua experiência conosco. Já plantei uma árvore, já escrevi um livro, agora só falta o filho. Pronto, tá fácil. Conta um pouquinho dessa trajetória que é bem intrigante, né? 2 meses de idade, abandonado, e esse reencontro aos 16, como é isso? Minha vida ela já não começou tão fácil, né? Aos 2 anos, como dizei no prefácio, eu fui abandonado pela minha mãe, né? E ali passei a morar com tias, tios, vizinhos, com pessoas que poderiam cuidar de mim de alguma forma. Meu pai trabalhava muito, era cobrador de ônibus aqui no Rio, e não tinha muita condição de tempo para estar junto comigo. E as coisas começaram a se desandar, porque uma criança, quando ela nasce sem a presença do pai e da mãe, a tendência é que ela começa a colher pedaços de onde ela foi sendo criada. Então, as pessoas que viviam ao meu redor não eram pessoas que tinham mentalidade de crescimento. As pessoas que de alguma forma estavam comigo não eram pessoas de sucesso. E como vencer numa situação dessa? Aos 16 anos, indo para uma entrevista de emprego, meu primeiro emprego, jovem aprendiz, uma mulher me reconheceu dentro do ônibus, eu não fazia ideia de quem era, até porque eu nunca tinha visto. Eu estava junto com meu pai, estava indo junto comigo fazer a entrevista, e aí, posteriormente à entrevista ele falou, olha, aquela moça era sua mãe. Assim, do nada, sem surpresa. Que Do isso? nada. Eu falei, pô, que legal, por que você não me falou antes? Tô 16 anos esperando esse momento. Enfim. E ele, não queria falar, porque tá indo pra entrevista, poderia te emocionar, e é mesmo, né? Foi um trauma muito grande, até hoje, na verdade, é sempre traumático o Dia das Mães, porque a gente entende a mãe como aquela que não abandona. Muitos pais abandonam, mas as mães costumam Exato. ficar, né? A gente entende a mãe como aquela que a Bíblia diz, né? Que Deus é comparado a uma mãe. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Aí Deus fala, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, se Deus compara o amor de mãe como algo, o amor dele, você não ter a presença, então era muito traumático. O Dia das Mães, por exemplo, na escolinha, né? Tinha que cantar aquela musiquinha pras mães, você tinha que se vestir, a caractere, fazer cartinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas escolas já que se adaptam a esses momentos, né, das crianças. Sim. Mas naquela época não tinha muito disso. E aí, esse é um pedaço, né, da minha vida. Eu, com 10 anos de idade, eu entrei para o Clube dos Bravadores. O Clube dos Bravadores é como se fosse o escoteiro, só que da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Interessante. A gente acampa, faz rapel, faz passeios, aprende civismo, aprende sobre religiosidade. E eu comecei a frequentar, só que o uniforme era muito caro. Comprar uma camisa, na verdade tudo era muito caro porque não tinha dinheiro. Então, se fosse R$1 era caro porque não tinha R$1, né? Sim. E aí, os passeios que tinham os acampamentos tinha que pagar, porque tem os custos, é normal.
E eu falei, cara, eu preciso arrumar um dinheiro. O que eu vou fazer para levantar um dinheiro para ir pro que eu quero? Meu pai não me dá, porque não tem condições. Quem está ao meu redor também não tem essa condição. E eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, passei na feira com a minha avó, eu vi os meninos com um carrinho de mão, ganhando dinheiro. O pessoal ia lá, botava as sacolas dentro do carrinho de mão, eles levavam até na casa da pessoa. Eu falei, cara, tá aí. Eu não tenho carrinho de mão, mas vou dar meu jeito. E aí eu consegui um carrinho de mão emprestado, com um vizinho, e fui pra feira. Primeiro dia, eu comecei, era 8 horas da manhã, acabei 10 horas da noite, era uma quinta-feira. Eu consegui R$ 35, quase 3 vezes mais do que eu precisava para acampamento. Falei, tô rico. Caramba, descobri a mina de ouro. Ah, mina de ouro, já posso pros próximos acampamentos, já dá pra eu ir. E aí eu falei, cara, aqui é um lugar. E aí comecei a ir na quinta, não só quinta, fui domingo também. Trabalhei no domingo e comecei todas as feiras, eu comecei a frequentar para levantar esse dinheiro. E aí eu comecei a ver que a feira, ela tinha muitos ensinamentos, né? A resiliência, se você ver ao final do meu livro, eu falo sobre isso, né? Como que a resiliência é importante para nossa vida, como que a gente deve aprender a suportar os momentos de aflição para que a gente consiga alcançar patamares ainda maiores. E aí, uma das moças que estavam comigo, vendo o meu trabalho no dia a dia, na feira, ela vendia alface e tudo mais. Ela falou assim, você não quer trabalhar aqui comigo? Eu falei, pô, que legal. Eu já estava com 11 anos, né? Eu falei, claro, quero sim. Quanto que ganha? Ela, você vai trabalhar só no período mais agitado, coisa e tal, vai ganhar R$ 15. Eu falei, beleza, depois eu posso fazer meu carreto normal? Ela, pode. Eu falei, tá bom. Aí comecei a trabalhar com ela. Comecei a vender verdura, legumes e tudo mais. E continuei trabalhando. Até que um dia, a moça que entregava quentinha na feira me viu, que eu levei as compras dela e fomos conversando, né? Sempre tive esse poder de comunicar muito bem, né? E aí ela falou assim, olha, eu tô precisando de gente pra entregar as minhas quentinhas. É 1 hora só. É de meio-dia a 1 hora da tarde. Eu pago R$ 20. Falei, pô, beleza. Dava pra eu trabalhar, continuar na barraca das verduras. Dava pra eu entregar as quentinhas e continuar no meu carreto. E ali eu fui prosperando, fui crescendo. E perfeito. Até que um dia, eu passei num posto de gasolina e vi um menino enchendo o pneu de um carro. Não carregava peso. Porque na feira era muito sacrificante, que andava muito, carregava peso. Eu falei assim, cara... Cheguei pra ele e falei, cara, quanto tu tira aqui por dia? Eu tiro uma média de R$ 60 por dia. Eu falei, como é que é? Como assim? R$ 60? Ele é, 60. Eu falei, é muito dinheiro. Eu falei, beleza, arrumei um posto, fui trabalhar no posto enchendo pneu. Aí era 1000 amores, né? Porque além de ganhar quase o dobro do que eu ganhava, eu não me cansava, né? Porque eu não tinha que ficar carregando ali o carrinho de mão e tudo mais. Era só ficar enchendo pneu. E aí comecei a encher pneu. E eu comecei a perceber, Damas, que a maioria dos pneus vinha sem o birrinho, né? Sim. Aquele birrinho normal, perde, na hora de encher, deixa cair, enfim. Sim. Eu fui numa loja, comprei o saquinho com 4, R$ 2 e comecei a revender a 5. E aí vendia que nem água, porque todo motorista queria, porque é muito barato. Então eu comprava 2 e revendia 5. Tirava uma média de R$ 100 a R$ 120 por dia no posto de gasolina. Enchendo o pneu e vendendo o birrinho. E aí comecei até que um dia o dono do posto falou, olha só, você não pode ficar aqui, porque você é de menor, a polícia já passou aqui, já reclamou disso, você vai ter que sair daqui. Falei, caramba, que situação chata. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma barraca de pastel de caldo de cana que estava oferecendo vaga. Falei, beleza, vamos lá. Quanto que é? R$ 50 a diária. Falei, beleza, não ganho 120, mas também não ganho 35 reais na feira. Aí comecei a trabalhar no barraquinha de pastel de caldo de cana. Fiquei ali trabalhando durante um bom tempo. E falei, agora, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ficar aqui a vida toda? Foi quando eu descobri uma instituição chamada São Martim. A São Martim é aquela instituição que ela prepara jovens, né, de 14 a 16 anos para o mercado de trabalho. Né? Então fica aqui meu agradecimento a São Martim, ó. Porque ela prepara esses jovens. Eu fui preparado para o mercado de trabalho. Aliás, estou aberta a patrocínio, né? Ah, isso aí, por favor, São Martim. Me chamem. E aí a São Martim me deu a primeira oportunidade. Comecei a frequentar o curso lá em Santa Teresa. Longe, né, da Vila Kennedy para lá, é quase 2 horas de viagem. Eu tinha que ir lá todos os dias da semana. E com 2 meses de curso, é algo raro, porque geralmente eles eram chamados com 6 a 7 meses. Com 2 meses, mais uma vez porque a comunicação me levou longe, eles me chamaram para o meu primeiro emprego. Foi quando eu comecei ali a ver que o mundo existia fora da Vila Kennedy. Foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí fui para esse meu primeiro emprego. Nesse primeiro emprego eu trabalhei na empresa Mega Data, uma empresa sensacional, nos acolheu super bem, nós éramos os primeiros jovens aprendizes dele. Então foi muito bacana, passamos pelo setor de atendimento, call center, recepção, CPD, expedição. E ali eu pude aprender um pouquinho sobre o que é uma organização de uma empresa, que posteriormente
veio me ajudar no meu dia a dia como empresário também. Que história sensacional. Eu tô aqui pensando, tirando os pequenos aprendizados de cada uma dessas etapas. Primeiro, você modelou. Você viu ali, tem uma galera aqui da minha idade que tá ganhando dinheiro. Como que eles fazem? E aí depois você deu um jeito. Eu não tenho carrinho. Muitas pessoas param nessa etapa. Sim, sim. Não tenho, então não consegui fazer. Você deu um jeito. Vou pegar o emprestado do vizinho. Ou seja, começou com investimento zero. Não precisou nem gastar, né, pra investir na sua primeira empresa. É isso aí. E sempre buscando a próxima oportunidade. Mas espera, aqui eu consigo fazer, aqui eu consigo implementar. Como que era o estudo? Você conseguiu estudar nessa época? Ou você não estudava, né? Não, estudava. Fazia tudo isso. Mas no dia da feira eu não conseguia estudar, né? Sim. Eu preferia trabalhar, matava a aula, né? Não aconselho, mas para aquele momento foi importante para mim. O que eu costumo dizer, Damaris, é que os obstáculos nós sempre teremos, independente do nível que nós vamos estar. O fato de eu hoje ter as minhas empresas, os meus negócios, ser uma pessoa próspera e bem-sucedida, não quer dizer que eu não tenho as minhas dificuldades. Elas têm. Só que elas podem ser diferentes da sua, que é diferente da dele, que é diferente dela, do seu José, da Dona Maria. Mas todos nós vamos ter os nossos obstáculos, os nossos desafios. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos teremos. E saber lidar com esses desafios é que vai tornar você uma pessoa de sucesso ou não. Como que eu enfrento esse problema? Eu simplesmente pego e desapareço ou encaro esse problema? Sabe por quê, Damaris? Uma coisa que é muito importante, vai ficar um corte legal, hein? Uma coisa que é muito importante é que todas as vezes que nós passamos por um obstáculo, nós ficamos cada vez mais fortes para o próximo. Aquele obstáculo que nós passamos dificilmente vai nos atingir novamente. Por quê? Porque eu já sei como lidar com ele. Eu já sei qual o caminho que tem que seguir para que aquele problema não venha acontecer novamente. É igual uma criança, né? Você fala pra criança, não bota o dedo na tomada. Ela não entende. Agora, quando ela toma o primeiro choque, duvido ela colocar o dedo de novo. Nunca mais. Não coloca. Aprendeu. E comigo não foi diferente. Então, os primeiros obstáculos da minha vida foi como eu vou arrumar um carrinho. Eu sou colérico, né? O colérico é uma pessoa que ela não desiste fácil, né? Ela vai pra cima, é aguerrida. E aí, falei, cara, eu vou arrumar alguém que tenha. Vi lá um vizinho que tinha um carrinho de mão que eu vi ele trabalhando uma vez, falei, vou pedir a ele. E as coisas começaram a acontecer. E passou-se o tempo de jovem aprendiz, né? Agora eu já não podia mais continuar na empresa, porque nós éramos os primeiros, né? Então eles não tinham muitas vagas. E eu falei, e agora? E agora? Eu tinha minha renda, já tinha meu salário, e agora tudo desmorona novamente na minha vida. E aí, até que apareceu uma oportunidade de vender livros. Olha que coincidência. Hoje eu estou lançando o meu livro, e apareceu a oportunidade de vender livros. E eu comecei a vender livros da Casa Publicadora Brasileira, comecei a vender. E nós íamos de porta em porta. Então começava às 7 horas da manhã e até a hora que você cansasse. E ali eu comecei a ser campeão de vendas. Eu vendia muito livro. Então tínhamos as metas que tinham que ser batidas, eu batia todas. Né? Então, pouco tempo eu alcancei patamares na editora que muitos já estavam lá há anos e não tinham. Por quê? Porque eu comecei a ganhar 7, 8 mil reais. Eu ganhava um salário mínimo, que na época era 369. Eu fui vender livro e ganhava 7, 8 mil. Só pra você ter um parâmetro, era como se fosse hoje os 40 mil reais. É isso que eu tô pensando, né? Hoje 8 mil reais já é muito dinheiro pra muita gente. Imagina quantos anos atrás? Mais quase 15 anos atrás. 15 anos atrás. E assim, eu tinha 18 anos. Aí eu me senti rico mesmo. Comprei meu primeiro laptop, que eu achava sensacional, todo mundo que tinha. Né? Eu não usava pra nada, mas eu tinha. Meu. Comprei da Dell, o top que tinha dali na época, comprei à vista, fui lá, comprei à vista. Então, assim, a gente às vezes precisa se permitir ter algumas coisas, né, na nossa vida, né? Eu digo que os bens materiais, eles não são motivo da nossa alegria, mas é motivo da nossa conquista, da nossa batalha que nós tivemos. E eu sempre olho para os bens materiais que eu alcanço nessa terra como algo que vai passar e eu falo, agora qual é o próximo objetivo? Comprei um apartamento frente mar. Falei, agora qual que é o meu próximo? Eu vou comprar uma casa frente mar. Eu comprei uma iX35. Qual é o meu próximo? Agora uma BMW. Comprei a BMW, agora qual é o próximo? Um Porsche. Por que não? Por que você vai se limitar? Nós temos, às vezes, a mentalidade, é o que eu falo sobre isso no meu livro, na parte que eu escrevo sobre mentalidade para o nosso crescimento, que muitas das vezes a gente acaba se limitando por crenças que nós adquirimos desde a infância. Sim. A minha infância, ela dizia que eu tinha que ser uma pessoa não bem-sucedida, a minha infância dizia que eu tinha que ser uma pessoa que deveria ficar onde estavam as pessoas que me criaram, que o meu destino poderia ser o tráfico, poderia ser só mais um, poderia ser simplesmente mais um CLT na vida. Esse era o meu possível destino.
E o que você faz com isso? Como que você vai modelar? E aí eu conto uma história que ela é muito interessante, né? Foram entrevistar 2 pessoas para identificar quem era uma pessoa de sucesso e quem era uma pessoa que não tinha sucesso. E eles falaram, cara, vamos escolher alguém que não tem sucesso. E aí, Damaris, quem você acha que é uma pessoa assim que não tem sucesso? Fala pra mim. Uma profissão? É uma profissão, ou um tipo de gente que você fala assim, essa aí não tem sucesso na vida. Um morador de rua, seria? Morador de rua. Foi exatamente o que eles escolheram. Escolheram um morador de rua. Foram entrevistar, por que esse cara tá morando na rua? Será que foi a vida toda assim? Aí chegaram pra ele e perguntaram, olha, o que aconteceu pra você estar aqui nessa situação? Por que você chegou a vir pra você? Sempre morou na rua? Ele, não. Sempre morei na rua não. Assim como a maioria dos moradores de rua, eles estiveram lá em algum momento. E aí perguntaram pra ele, então por que você veio parar aqui? E ele falou, olha, quando eu era mais novo, o meu pai abusava de mim. Meu pai batia na minha mãe. Ele era alcoólatra. E ele fazia uma série de coisas que me desmotivaram e fizeram eu sair de casa. E hoje eu tô morando na rua porque eu sentia mais paz morando na rua do que morando dentro de casa. Perfeito. E aí foram agora entrevistar uma pessoa de sucesso. Falou, cara, uma pessoa de sucesso, vamos pegar um empresário bem sucedido aí da vida, né? Sim. Muitas empresas, muitos negócios. E foram entrevistar esse empresário. Ao entrevistar o empresário, perguntaram pra ele, como é que você alcançou esse sucesso, cara? Você veio de uma família pobre, como é que foi? Eu venho de uma família rica? Não, eu vim de uma família muito pobre. E aí, quando eu era mais novo, o meu pai ele abusou de mim. O meu pai batia na minha mãe. O meu pai proferia palavras contra mim que não deveriam ser ditas. O meu pai era alcoólatra. Eu olhei pra tudo isso e falei, eu não quero isso na minha vida. Eu não vou me tornar essa pessoa. Eu vou ser alguém diferente. Eu comecei a batalhar, comecei a buscar novos ares para que eu nunca mais vivesse aquilo. Então, Damaris, isso aconteceu comigo. Eu olhava a realidade da minha vida e falava, eu não quero isso na minha vida. Uhum. Até hoje, eu olho pra realidade, como meus pais me criaram, meu pai, né? E como foi a situação com a minha mãe, eu olho pra isso e falo, eu não quero ser o pai que eu tive. Uhum. Tem as suas qualidades, mas a criação como foi, eu não quero. E eu não quero ser a mãe. E aí, na boa expressão, eu não quero ser a mãe que eu tive pros meus filhos. Então, assim, minha vida veio toda sendo planejada, desde o início. Então, a Igreja Adventista me ajudou muito, né, nesse processo. Então, a Igreja Adventista me ensinou os princípios. Hoje eu falo de 3 princípios, que são os princípios básicos da minha vida, que norteiam a minha vida, que todos os nossos funcionários de todas as nossas empresas, quando eles são contratados, a gente fala sobre eles. São 3 princípios. O primeiro é a fidelidade. A fidelidade com o seu cônjuge, com a sua namorada, enfim, com o seu parceiro que está ali do lado. Porque se você não consegue ser fiel à pessoa que está contigo dia a dia, dificilmente você vai ser fiel contigo mesmo, nos seus afazeres, nos seus objetivos, nos seus propósitos. Então lá na empresa a gente não aceita. Se uma funcionária der em cima de alguém que é casado ou vice-versa, a gente manda os 2 embora. Não aceita, é um princípio que para nós é imutável, inegociável, inquebrável. Foi assim comigo, por isso que eu coloquei na minha vida. Eu casei aos 22 anos, casei virgem, tanto eu quanto minha esposa. É motivo de muito orgulho. Eu digo isso por quê? Porque eu poderia ter me entregue a várias outras mulheres e minha esposa a mesma coisa. Eu falei, eu não quero isso na minha vida. Eu vi que meu pai teve 4 filhos com 4 mulheres diferentes. A minha mãe teve 5 filhos com 5 homens diferentes. Eu olhei pra isso e falei, eu não vou seguir o mesmo caminho. Eu não quero isso na minha vida. Então, o primeiro princípio, a fidelidade, eu aplico isso fielmente na minha vida. O segundo princípio, que a gente sempre fala, é a verdade. A verdade, em algum determinado momento, ela pode te prejudicar. E como assim? Fiz uma besteira no meu trabalho. Fiz algo que não deveria. Se eu falar, posso ser mandado embora. Pode. Mas o ideal é que você fale a verdade. Porque a verdade, por mais que ela doe em você, por mais que aquilo venha te trazer algum tipo de sofrimento, lá na frente, aquela pessoa com quem você falou a verdade, ela vai lembrar de quem foi a pessoa verdadeira com ela. Ela vai lembrar quem ela pode confiar se precisar de algo a mais, algo mais estratégico. Então a verdade para nós é inegociável. Fale sempre a verdade, por mais que isso venha doer, fale a verdade. E o terceiro e último princípio, esses dias eu colei na minha sala, tem lá um banner grande colado na minha parede, que é o princípio da bondade. O que é o princípio da bondade, Damaris? Por mais uma situação ruim que você esteja, sempre tem alguém numa condição pior do que a sua. Com certeza. Sempre tem. E aí eu criei um método, né? Criei uma fórmula que eu digo que é o ciclo ou círculo da bondade de Deus. O que é o círculo da bondade de Deus? Deus ele te abençoou com um trabalho, com um negócio, com algo na sua vida, mas aquilo não pode parar ali em você. Deus te abençoou para que você abençoe outras pessoas. Então, esse círculo, enquanto ele não é quebrado, é um círculo de paz, prosperidade, vida, saúde. A Bíblia diz, Damaris, que Deus ele é um pai. E é um pai de verdade. É um pai que ele quer o seu melhor. Né? É um pai que ele quer ver a sua prosperidade, ver a sua saúde. Por que não?
os grandes profetas da Bíblia, os grandes homens, eram pessoas que temiam, eram tementes a Deus e eram ricos, eram pessoas prósperas. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, não. Eu estou falando de um pai que quer o melhor para o seu filho. Deus, ele quer isso de nós. E aí ele criou esse círculo da bondade de Deus. Então, Deus te abençoa para que você abençoe outra pessoa, para que essa pessoa abençoe outras, e esse círculo nunca pare. A partir do momento, Damaris, que esse círculo ele é quebrado, aí vira um círculo de maldição. Tudo aquilo que não veio para mim e que eu quebro é maldição na minha vida. Então, são esses 3 princípios que para mim são inquebráveis, inegociáveis. Nós não negociamos ele. A partir do momento que um dos nossos funcionários quebra, a gente demite. Aí você fala assim, Paulo, mas como é que você sabe se a pessoa tá cumprindo o 3º princípio ou não, né? Que é o princípio da bondade. Bem, eu não consigo saber se ela tá sendo boa com outras pessoas lá fora. Mas no dia a dia do trabalho eu consigo perceber. Se ela ajuda o seu amigo de trabalho, se ela dá orientação, se ela só quer trabalhar, fazer o dela. E não é assim. A bondade, ela tem que estar presente na nossa vida como um todo. Então são esses 3 princípios para a vida, né? Que a gente costuma levar. Não, eu acredito que todo mundo deveria tomar isso aí como princípio para si, porque... E se eles aprenderem isso no trabalho, você pode ter certeza que eles levam isso para casa. Então, é aquela questão da bola de neve, né? Exato. Onde, se eu consigo impactar as pessoas ao meu redor. Cara, que incrível. Parabéns pela história e pelos resultados realmente onde você chegou. Eu queria entender por que você acha que você tem essa mentalidade. Porque você falou assim, você estava destinado à mediocridade pelas suas vivências. E eu tenho certeza que agora você não precisa citar nomes, mas as pessoas que estavam ali no seu convívio continuam lá na Vina Kennedy. A grande maioria. E você saiu de lá. Aqui você falou agora sobre a Igreja Adventista, que foi um grande fator. A que mais você atribui o seu sucesso? Então. E por que você tem essa mentalidade de crescimento? Perfeito. Já viu aquela máxima que você é o que as 5 pessoas estão ao seu redor? Você geralmente se parece com ele, fala com ele, come como ele, se veste como ele. Ganha como ele. Ganha como ele. E eu olhei pra minha realidade e falei, cara, se essa realidade se tornar na minha vida, eu tô lascado, porque eu não quero isso pra minha vida. E aí entra o papel da mentoria. Os mentores. Quem são os nossos mentores? Os mentores que nós temos pra nossa vida são pessoas que tiveram sucesso? Se sim, siga os passos deles. E aí, o que fez eu virar minha chave foi a leitura. Eu comecei a ler livros. E aí eu li um livro chamado Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. O Flávio Augusto... Que livro bom, gente! Sensacional. O Flávio Augusto, ele foi nascido e criado numa comunidade no Rio de Janeiro, aqui no Jabu, extremamente perigosa, né? E hoje ele é um bilionário da Forbes, é um cara sensacional. Como que essa história mudou? Ele foi o meu mentor durante muito tempo. Depois eu comecei a aprender sobre o Thiago Brunet, um outro autor também sensacional. Comecei a ler livros dele. Que também é do Rio. Também é do Rio de Janeiro. Ó, tem alguma coisa aqui nessa cidade. Tem. Vem pra cá que a prosperidade tá aqui. Nós estamos vindo. Então, vamos abrir uma unidade aqui. Bom demais. E aí depois comecei a ler sobre o Thiago Nigro, sobre o Caio Carneiro, o Joel J. Foram pessoas que foram me guiando como mentores. Então, a importância da leitura na vida da pessoa. Você pode não ter pessoas ao seu redor que de alguma forma cresceram, que de alguma forma tiveram sucesso. Porém, existem pessoas que escreveram as fórmulas de sucesso. Escreveram coisas como que eles chegaram naquele local. Como que eles chegaram naquele lugar? Como é que foi o caminho, o percurso? E aí eles colocaram isso num livro. Cara, pega esse livro, vai ler o livro. Leia e siga os passos que ele vem dizendo, né? Então a primeira coisa que eu aprendi foi: eu preciso guardar dinheiro. Com o Flávio Augusto foi assim: preciso guardar dinheiro. Como é que eu vou fazer para guardar? O Flávio Augusto, ele investiu na empresa dele e começou a juntar dinheiro para que o negócio dele viesse a prosperar. E eu falei assim, cara, minha meta é bater o meu primeiro milhão. Como que eu vou fazer isso? E eu tinha um sonho, né? Eu tive um encontro com o Nigro lá em São Paulo, nós tivemos uma mentoria juntos lá, e que eu lembro que eu paguei essa mentoria para ele, e quando eu estive com ele, ele falou, fala aí, cara, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, cara, eu quero me aposentar com 33 anos. Ele tá de brincadeira, tu me pagou uma nota pra estar aqui, pra falar que tu quer se aposentar com 33. Eu falei, cara, não aguento mais trabalhar. Trabalho desde 10 anos, cara. Eu tô na hora da minha aposentadoria. Ele falou, não, vou te dar alguns insights para que você prospere ainda mais. Para que você trabalhe menos, mas parar de trabalhar, jamais. E ali a gente começou, né? Comecei a guardar. Talvez, Damaris, você guardar os primeiros R$100 não seja tão simples. Mas guarda 10% do seu salário, guarda mais 10% no mês seguinte. Guarda alguma coisa. Guarda alguma coisa, começa. Eu comecei assim, né? Eu comecei dessa forma, eu comecei guardando. Eu casei aos 22 com dinheiro que eu ganhava R$369, era meu salário mínimo. Eu comecei a guardar desde ali. Não foi fácil. Chegar nos primeiros R$1.000 não foi fácil. Chegar nos primeiros R$10.000 não foi fácil. Nos R$100.000 não foi fácil. No 1 milhão não foi fácil também.
Agora, a partir do primeiro milhão, foi muito mais fácil continuar guardando. Aí você fala, por quê, Paulo? E aí é onde eu falo no meu capítulo, eu falo sobre a mentalidade de crescimento. Eu já desenvolvi o hábito de guardar, eu já desenvolvi o hábito de viver na condição de vida menor do que eu poderia estar. Eu poderia viver numa situação muito melhor do que eu estou hoje, para me exibir, para estar com as pessoas. Não tem problema. Legal, quem faz isso também tá tudo bem, cada um tem o seu estilo. Eu não entendo assim, eu entendo que eu tenho que viver sempre uma condição menor do que o que eu tenho. Para que se algum dia alguma coisa acontecer, aquilo que eu tenho guardado venha suprir todas as minhas necessidades. Então hoje eu poderia me aposentar. Com o que eu ganho hoje, com o que que já rende a minha conta, eu poderia me aposentar. Porém, será que isso é interessante? Não. Eu decidi escrever esse livro. É o primeiro de muitos, já tem um segundo pronto. Pô, eu já ia perguntar. Primeiro, me conta, como que foi quando você recebeu o convite pra isso? Você já tava pensando? Era uma coisa que você queria pra agora? Você ficou surpreso? Ou como que foi a sua reação em relação a isso? Na verdade, o Código das Finanças está sendo uma preparação pro lançamento do meu autoral, né? Assim, digo, sozinho, né? A gente chama de livro solo. Do livro solo, exatamente. Esse livro já está pronto, já tem 140 páginas escritas. A própria editora aqui já estamos em conversa, né, para ver como é que vai ser feito. Mas o Código das Finanças fala um pouquinho também sobre mim. Quando eu vi o tema, eu falei, cara, a mentalidade é o meu tema, eu quero isso. Eu falei, cara, esse é o meu tema. A minha vida toda foi dessa forma, né, tendo a mentalidade de que as coisas iriam mudar, de que as coisas iriam acontecer. E aí eu falei, agora esse é o primeiro, de muitos. Por quê? Porque eu tinha o desejo de me aposentar, lembra? Só que eu falei, cara, eu preciso deixar o meu legado. Como que eu vou deixar meu legado? Só com o que eu falo? Só com os podcasts, programas que eu participo? Não, vou escrever. Vou começar a colocar no papel qual foi o código que eu tive, quais foram os momentos que eu fiz para que aquele momento da minha vida viesse a ocorrer. Sabe? O título do meu próximo livro é Como Vencer se os meus pais não venceram. Pode ser a sua realidade no dia de hoje. Uau! Pode ser a realidade de muitos. Que título e a bom, gente, hein? às vezes, olhar e falar assim, cara, meus pais não venceram, como que eu vou vencer? Então, é o próximo livro, você já está convidado, já vai ser o lançamento. Eu adoro quando as pessoas liberam aqui alguns spoilers, né? É isso. Mas em relação a esse livro aqui, que foi lançado recentemente, você já teve acesso aí ao conteúdo dos outros autores, o que as pessoas podem esperar do Código das Finanças? O Código das Finanças, como o nome já diz, né, é um código. Assim como no xadrez, se você vê a capa dele, você tem que ter estratégia para conseguir os seus objetivos. Xadrez não é igual dama. Eu amo dama, tá? Mas gosto muito. Dominar e dama me amarro. Mas o xadrez não. O xadrez você tem que ter inteligência para poder jogar. Olha aí agora e me diz quem são as pessoas que sabem jogar xadrez. Comparação com quem sabe jogar dama. Pouquíssimas. São pouquíssimos. Então, assim como no xadrez você precisa ter estratégias para conseguir dar o checkmate, na vida financeira não é diferente. Então, esse livro, Código das Finanças, todos os capítulos dele vêm trazendo mensagens, códigos e mentorias de como que as pessoas que conseguiram vencer na vida, como que esses autores conseguiram vencer na vida, fizeram com que a sua realidade ao redor mudasse, a realidade de muitas pessoas mudasse, e o que isso pode transformar na sua vida. Então, não é um livro qualquer. É um livro que vai te dizer o caminho das pedras para você poder enriquecer. Gente, não é nenhum perigo, não é nenhuma falácia, não é nada que seja feio falar. E não é pecado, viu? E não é pecado, não é pecado. Não é feio falar. Ser rico é muito bom. Ser pobre é muito ruim. Ser pobre é ruim demais. Eu tenho certeza absoluta que você que está agora me ouvindo, que você que agora está me observando, pode estar pensando assim, cara, será que a minha vida pode mudar? Eu também pensava isso. Eu comecei trabalhando na feira. Hoje eu tenho o meu sucesso da minha vida profissional. Você também pode conseguir, por que não? A sua vida só depende de você. Poder da autorresponsabilidade. Olhe agora para você e fala, o que eu estou fazendo que não me leva ao sucesso? É impossível você mudar de vida fazendo as mesmas coisas que antes. Você quer continuar acordando 6 horas da manhã, 7 horas da manhã? Quer continuar comendo coisas que não deveria, estragando a sua vida? Continue. Você vai alcançar o caminho da média. A média que todo mundo faz, todo mundo segue por esse caminho. Agora você quer enriquecer, quer prosperar, cuide da sua vida. Leia bons livros, acorde cedo, trabalhe muito. Não é trabalhar um emprego não, trabalhe 2, 3. Enriqueça, porque não é pecado, não é feio. Agora tem uma coisa, Damaris, que eu sei. Eu sei para onde estou indo. E eu também sei para onde eu nunca mais quero voltar. Nunca mais quero voltar. Voltar só para poder reviver as lembranças. Mas para estar naquele lugar, nunca mais. Isso é o meu gás, o meu carimbo para que eu fale, aqui eu não volto nunca mais. Aqui eu vivi momentos ruins, momentos da minha vida que eu não quero mais viver.
E para isso, para que eu não volte para essa situação, eu tenho que continuar dando passos de crescimento. Continuar a mentalidade aumentando cada dia mais e mais. Porque se você parar também de fazer o que te fez chegar até aqui, você quer dizer que você vai estacionar, né? E você, com certeza, não tem essa mentalidade estagnada. Você, com certeza, nós vamos ver aí você em muitos palcos ao redor do Brasil. Esse negócio de aposentar é até você ficar parado e falar assim, peraí, tá chato. Deixa eu fazer alguma coisa. E aí, eu acredito que você já tá vivendo o seu propósito. Me conta aqui, como que as pessoas se conectam com você? Porque você é advogado, empresário, mas você fala muito como mentor. Você já pensou nessa questão de dar mentorias? Estamos lançando a mentoria. Olha, consegui mais um spoiler pra vocês, de nada, viu? Contem pra nós! Estamos lançando a mentoria, são 3 mentores, 3 pessoas que vieram de baixo e que hoje são pessoas de sucesso. Já está desenhado, estamos vendo agora a empresa para fazer toda a parte didática e tudo mais, como que isso vai funcionar. Hoje eu participo do Clex Club. O Clex Club é o clube dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, com Flávio Augusto, J. Caio Carneiro. E lá a gente é meio que forçado, né, no bom termo da palavra, a fazer coisas diferentes, ou seja, a mentorear pessoas. Então nós estamos fazendo isso. Você me encontra nas redes sociais, tá lá dr.paulofernandes_. Me encontra também através do meu contato, DDD 21 98100 8247. E, obviamente, através da editora Chave Mestra, que tem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho por esse lançamento, né? Muito bem. E, gente, ele passou o telefone pessoal dele. Então, se prepara que você vai receber muitos contatos, muitas notícias. Estou à disposição. O que você... Conta um pouquinho mais dessa sua mentoria. Já tem data para começar? Como que... O livro... Você tem outros produtos? Ou a sua mentoria vai ser realmente o seu carro-chefe? Não. Além do livro, né? Eu digo que eu sou polivalente. Eu digo que... Como eu falei, eu não queria ser a média das pessoas que estavam ao meu redor. Foi quando eu falei assim, cara, eu preciso estudar. E aí teve um treinamento de primeiros socorros lá na igreja para as crianças, com 10 anos. Eu falei, cara, esse negócio de salvar-vida é legal. E eu decidi fazer o curso de técnico de enfermagem. Fiz o curso, e aí falando um pouquinho da minha vida profissional, né? Fiz o curso, e aí ao término do curso eu falei, cara, trabalha muito e ganha pouco. Quem é a pessoa que está acima do técnico de enfermagem? Era um enfermeiro. Aí eu fiz a minha primeira faculdade. Também sou enfermeiro. Aí eu fiz a faculdade, 5 anos de faculdade. Ao término, já tinha aberto minha primeira empresa. Eu vi que eu não precisaria ser enfermeiro, mas falei, vou terminar minha faculdade. Fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. A primeira pessoa da minha família. Posteriormente, minha prima se inspirou e veio a se formar também. Mas eu fui a primeira pessoa a ter uma faculdade. E aí eu fiz um curso de técnico de segurança do trabalho. Depois eu fiz a faculdade de Direito, né? E aí eu fiz 3 pós-graduações. Eu fiz a graduação em Direito Penal e Processo Penal, Direito Trabalhista e Previdenciário e Docência do Ensino Superior. O Senac, aqui do Rio de Janeiro, me exigiu para dar aula, né? Sim. Que tivesse essa terceira pós-graduação. Então, hoje, além de empresário, mentor, né? Também sou advogado criminalista, né? Eu atuo como advogado criminalista. Se você for agora nas minhas redes sociais, você vai ver eu quebrando pau lá com o juiz, com o promotor, em alguns determinados lugares. Também amo fazer isso. Faço por hobby. Hoje eu não tenho necessidade, mas faço por hobby. Agora no final do mês, para início de julho, eu vou estar na Itália 15 dias, Itália e Grécia. Eu volto no dia 14, 5 horas da manhã. Peguei esse voo propositalmente. Por quê? Porque às 14 horas eu tenho um tribunal do júri pra fazer. Olha! Então eu amo fazer isso, eu amo. Faço por hobby, gosto muito. Então, além de me contratar como mentor, você pode me contratar. Se fizer alguma besteira, me contrate também. Amo fazer essas atividades. Gosto de ter isso rodando. Hoje a minha empresa, as coisas acontecem nela no dia a dia, de maneira espontânea, né? A equipe é bem alinhada, já tem os seus desígnios formados muito bem para que a empresa possa rodar sozinha, não dependa de mim ali estar no presente. Então, pode me convidar para suas palestras, falar sobre motivacional, falar palestra sobre direito penal, direito trabalhista, direito previdenciário. Estou aberto também, minha agenda está aberta. Realmente, 1001 utilidades. Muito bacana. Você entregou muitas chaves, a sua história é inspiradora. Eu, de fato, te vejo o próximo carioca que desponta aí e se torna um bilionário da Forbes. Bilionário. Olha, tem tudo pra isso, né? Bilionário da Forbes. E você, então, enriqueceu bastante a gente hoje. Mas nós já estamos encaminhando pro... Foi tanto conteúdo que você nem viu a hora passar. Mas o que mais? O que você gostaria de deixar, de fato, como você falou, de legado? O que as pessoas que estão nos ouvindo hoje
anotaram os principais insights, já pegaram muita coisa, mas o que ela não pode sair daqui sem saber? Libera uma última chave para os nossos ouvintes. Os princípios, eles são fundamentais para a existência do ser humano. Quem quebra princípios, colhe maldição. Viva os princípios na sua vida. Não adiante processos na sua vida. Eu quero ser empresário, vou largar meu emprego, vou ser empresário. Não faça isso. Tenha um planejamento, faça uma reserva para que você possa sair no momento certo. Para que você dê um passo que você vai conseguir alcançar. Então, viva os princípios. Eu falei de 3. O princípio da fidelidade, o princípio da verdade e o princípio da bondade. Viva esses princípios na sua vida, que com certeza a prosperidade vai te alcançar. É impossível. Pessoas de sucesso, pessoas que alcançaram grandes feitos nessa terra, eles vivem de princípios. E esses princípios são inegociáveis. Se você negocia seus princípios, sua vida não vai prosperar. Agora, se seus princípios eles são inegociáveis, Deus vai te honrar. Porque assim como eu disse, a palavra diz que Ele é um pai, Ele quer o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer fazer você prosperar e prosperar muito, para que você possa alcançar patamares cada vez mais altos. Que as pessoas, ao olharem para a sua vida, vejam a face de Deus, falar, ali tem uma pessoa que Deus prosperou. Então, assim como aconteceu comigo na minha vida, eu também profetizo para que a sua vida também possa acontecer. Sensacional. E ó, recebo aqui, viu? É isso. Recebo aqui. Vocês dois são os primeiros. De primeira mão, né? Isso aí. E eu vou aproveitar e fechar com a sua frase de impacto, que eu também achei muito bacana. A resiliência transforma adversidades em degraus para o futuro repleto de conquistas e assim o sucesso será uma consequência. Voe. Então esse fica o nosso recado para você. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço. Por essa entrega extraordinária. Parabéns mais uma vez pela história de vida, pelo sucesso e que tá só começando. É isso aí. Se prepare porque você também vai voar ainda muito mais alto. Bora, vamos pra cima. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Não esqueça de seguir o Paulo nas suas redes sociais. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Coloque os principais insights. O que você pegou pra você nesse episódio. E nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.